E o empresário de Jorge Martin diz que ele está livre. Mas o negócio vai pegar fogo, pois a Aprilia nega e o futuro do espanhol pode ser sombrio. Há algum tempo, Jorge Martin divulgou que iria executar uma cláusula de desempenho em seu contrato, que tem com a Aprilia, né? Cláusula que normalmente é executada pela marca, mas seria usada por ele, alegando que a moto Aprilia não estava à sua altura. E ele realmente não conseguiu pilotar a moto sem cair, o que o fez perder praticamente todo o campeonato mundial de MotoGP até aqui. Porém, se essa cláusula é válida ou não, aí dependerá da interpretação do juiz do caso, caso isso vá parar na justiça. E se depender da Aprilia, vai mesmo. A Aprilia afirmou que o contrato com ele é válido para 2025 e 2026. Depois de alguns dias adormecidos na história, ele voltou aos holofotes em Assen. O empresário de Jorge Martin, o experiente Albert Valera, fez algumas novas declarações sobre a situação, abre aspas. Podemos dizer que Jorge está livre de contrato para o próximo ano, para 2026. Está bem claro para nós. Ele executa a cláusula que tem no contrato e estamos apenas seguindo o contrato, disse ele. Quando questionado se Martin está livre para assinar com outra equipe ou fábrica, Valera respondeu, abre aspas, sim, ele está completamente aberto, disponível. Veremos o que acontece no futuro, mas com certeza, novamente, ele tem uma cláusula no contrato. Ele tinha o direito de executar essa cláusula e ele o fez, fecha aspas. E para onde ele iria? O principal boato é o interesse da Honda, e Valera disse, abre aspas, no momento não podemos falar de terceiros, ou primeiro, né, porque talvez ainda não seja o momento certo para conversar e entender outras ofertas. A primeira coisa que precisamos fazer é ter certeza de que Jorge quer executar aquela cláusula. Ele fez isso, ele anunciou em comunicado. Acreditamos profundamente que ele é livre, e a partir do momento em que defendemos a liberdade do Jorge, podemos conversar com outros fabricantes. Você me perguntou sobre a Honda, é uma opção também para o próximo ano, fecha aspas. Palavras então do Valera, né? A Honda então foi questionada sobre o lado deles. O chefe da equipe Honda HRC Castrol, Albert Puig, disse o seguinte, abre aspas, vou te contar o que te contei na semana passada e na anterior. Não assinamos contrato. A situação entre pilotos e equipes ou um fabricante é algo estritamente direto. Claro que quando dizemos isso, o Martin é uma opção para nós e para todos, porque talvez se ele estiver sem contrato, ele pode escolher qualquer marca. Mas por enquanto não fizemos nenhum movimento, porque ainda não verificamos a situação. Mas normalmente falamos com pilotos. Então, quando chegar a hora, se chegar, veremos. Mas por enquanto só posso dizer que não há nada, nem mais nada a dizer. Essa questão é interessante, né? Muitas vezes temos que cuidar, porque o que eles falam em microfones, em entrevistas, são coisas às vezes impensadas ou mesmo já pensadas para tumultuar a situação. Notamos claramente aqui que o Valera disse, colocou tudo nas costas do Martin. Ah, se o Martin quis executar essa cláusula, e me parece que ele fez, como que se o Valera não soubesse, né? O empresário dele não soubesse se o Martin fez ou não. Então me parece por essas falas do Valera que isso aí pode ser somente uma especulação, ou algo dito meio que foi perguntado pelo repórter, não tinha pensado no que ia dizer e acabou falando isso. Então fica esse adendo aqui, porque muitas vezes já vimos, né? Palavras que saem da boca das pessoas, muitas vezes não são realmente aquilo que serão realidade. Então fiquemos atentos com relação a essa questão. Dito isto, o repórter da MotoGP o questionou sobre o prazo e Puig respondeu, abre aspas, falando francamente não há prazo, precisamos ter certeza do que fazer e neste momento não sabemos porque precisamos entender qual é a situação do piloto. Podemos esperar, quero dizer, falando francamente, a história é um assunto entre Aprilia e Jorge. Deve ficar claro, se ele sair do contrato, então vamos entender. E isso é tudo o que posso dizer-lhe. Não estamos com super pressa. Veremos qual é a resolução final ali, fecha aspas. E como já comentamos, né, a Aprilia já afirmou que o contrato é válido para 2025 e 2026, insinuando que não haverá aceite da parte dela para a quebra do contrato.
E com relação a isso, se acontecer, haverá um problema para Jorge Martin, se ele ainda assim quiser seguir com essa ideia. O CEO da MotoGP, Carmelo Espeleta, em Assen, explicou que o comitê de seleção, que é a caixa final dos pilotos nomeados para as equipes, não pode aceitar uma equipe que nomeie um piloto contratado por uma equipe diferente, a menos que todas as partes na disputa concordem com a resolução. Portanto, se virar causa judicial, com Jorge Martin mantendo essa sua ideia, poderá ter que ficar de fora do Campeonato Mundial de 2026. Com relação à Aprilia, na manhã de domingo em Assen, após o warm-up, o CEO da Aprilia Racing, Massimo Rivola, fez um scrum de mídia para a imprensa no local. A mensagem principal permaneceu exatamente a mesma. A fábrica tem contrato com Jorge Martin para 2025 e 2026, ele disse. E também, abre aspas, não estávamos planejando dizer nada, mas vimos o depoimento do Valera e vimos o depoimento de Carmelo. Não vi a afirmação de Alberto Puig, mas a que recebi há alguns meses foi que a Honda disse que nunca contratará um piloto que não é totalmente livre. Então, talvez ele tenha dito isso o mesmo. Não sei, é você quem me diz. E como dissemos ontem, a posição é a mesma, quero dizer, para nós o piloto tem contrato conosco. E como o Carmelo disse hoje, se um piloto for contratado conosco ou haveria qualquer tipo de disputa, então ele não seria livre da Aprilia, então eles não poderão ir para lugar nenhum, fecha aspas. E então, como fica? Para a Aprilia é claro, né? O CEO da fábrica, De Noale, vê isso claramente, abre aspas. Existem apenas duas opções. Ou encontramos um acordo e precisamos de nos sentar e falar a sério. Ou vamos a um tribunal. Estamos prontos para fazer as duas coisas, disse ele. E se for para o tribunal, já afirmamos aqui que a coisa complicará para Martin, né? Pois, enquanto não sair a decisão judicial, que sabemos que costuma demorar, Martin não poderia participar do campeonato. E nesse caso, isso de tornar tudo público por Martin, que certamente foi uma estratégia dele, a princípio saiu pela culatra para o espanhol. Porém, com nossa experiência aqui, pensamos em outra opção. O contrato provavelmente tem uma cláusula com uma multa para sair antes do momento, né? E se alguém aceitar pagar, seria uma cláusula perfeitamente utilizável e legal. Afinal, os contratos não têm apenas o nome das partes e os vencimentos, eles têm cláusulas. Com relação à cláusula já citada da produtividade, certamente ela é subjetiva e seria necessária a questão judicial. Porém, uma cláusula de multa para encerrar o contrato antes, precocemente, não. O problema aqui é alguém querer pagar, né? Pois Martin não tem condição financeira de fazer isso ele mesmo. E como vimos, a Honda já disse que não vai contratar piloto que tem relação com outra marca. Mas claro que sabemos também que falar é uma coisa e fazer é outra, né? Mas existe essa questão, se alguém pagar, ficaria tudo certo. Vamos então aguardar os próximos capítulos dessa delicada situação, onde cravar algo agora é completamente achismo e nada concreto. E com relação à saúde de Martin, a Aprilia divulgou um comunicado sobre a recuperação contínua de Jorge Martin. Uma data para um retorno à ação para o número 1 ainda não foi confirmada, mas a declaração confirma que ele não participará do GP da Alemanha, olha só, e que quaisquer decisões sobre testes privados de antemão serão tomadas após a próxima verificação. Abre aspas. Este é o relatório médico de Jorge Martin, na sequência dos exames realizados em 30 de junho de 2025 no Hospital Universitário d'Aix, Grupo Quiron. Relatório do Dr. Javier Mir sobre o escafoide. O progresso clínico é bom, com quase uma amplitude completa de movimento no escafoide. Nesse momento, a consolidação óssea ainda não está 100%, mas o processo de cicatrização está progredindo positivamente, apesar do reparo ainda não estar totalmente completo. Relatório do Dr. Angel Charte sobre as fraturas da costela. Há melhora significativa nos locais de fratura da maioria das lesões da costela esquerda. Apesar dos notáveis progressos, algumas das fraturas ainda não se consolidaram totalmente. A evolução é muito positiva e nesta base são necessárias mais 2 semanas para a cura completa. Um exame privado está agendado para o início da próxima semana para avaliação adicional. A participação no GP da Alemanha daqui a 2 semanas está descartada. Tá, então as palavras dessa nota.
Então é isso. E você, o que acha dessa questão? Deixa um comentário. Se você fosse o juiz do caso, você acha que o Jorge Martín teria o direito de usar essa cláusula de desempenho que existe no contrato? Como falamos antes, isso é bem subjetivo, é a opinião de cada um e será a opinião do juiz também, né? Ah, a moto não me dá condições de lutar, de brigar, de acelerar e eu caio com ela. Pode ser, né? Pode ser, mas é na opinião do Martín, né? Agora, se o juiz do caso vai aceitar isso, é outra história, né? E por outro lado, né, como já dissemos, é uma cláusula que normalmente é utilizada pelas marcas, né? Ah, o piloto não está desempenhando o que esperávamos dele, aí a gente quebra o contrato por falta de produtividade, né? O Martín está querendo usar essa cláusula para seu benefício, né? Então, na nossa opinião, não é algo errado, mas é algo subjetivo, onde qualquer uma das decisões pode acontecer, favorável a ele ou não, em caso de questão judicial. Acho que aqui o melhor a ele fazer é reatar esse casamento com a Aprilia, né, fingir que tudo tá certo e voltar aos amores aí, pegar a moto e seguir esse contrato até o fim, né? Nas palavras do Martín, parece que ele dá como certo, né? Que ele tem razão, que ele já quebrou o contrato e tá tudo certo. Mas pelo que vimos, não é bem assim, né? E como falamos também, né? Palavras, qualquer um fala, né? Qualquer um fala o que quiser. Valera falou, Martín falou. Agora, se realmente isso vai ser posto em prática, aí é outra situação. Ao que vemos, será muito difícil Martín conseguir colocar em prática e já correr ano que vem com outra marca. A não ser pela questão que nós citamos aqui, que é alguém, que seria talvez a Honda, aceitar pagar essa cláusula. Vimos até em algumas mídias aí pessoas falando bobagem com relação a isso, né? Que se alguém pagasse a multa, né, a questão da cláusula que falamos da subjetividade é uma coisa, agora a cláusula, a multa rescisória, ela é perfeitamente natural, parece que serve um contrato, né? E é uma bobagem você falar que não pode ser utilizada. Não, claro que não, como falamos antes, o contrato não se baseia apenas em nome das partes e vencimento, que tem que seguir até o fim, não. Se existe uma cláusula lá que diz que a multa é 20 milhões, por exemplo, e alguém aceita pagar essa multa, é super legal, o contrato é quebrado, a pessoa não pode ser obrigada a ficar até o fim de um contrato, né, se existe uma cláusula e sempre existe uma cláusula para ser quebrada, sem precisar explicar porquê, simplesmente pagando esse valor. Agora, sair livre sem pagar nada, aí é outra história. Aí me parece que o Martín não existe essa opção para o lado do Martín. Comenta aí qual é a sua opinião com relação a isso. Tô louco para saber a sua opinião nesse caso. Deixa nos comentários. Você acabou de assistir uma informação que te interessou com certeza. Agora aqui na descrição tem um vídeo, é o vídeo 1. Acesse ele, assista, eu prometo que eu vou mudar a tua vida financeira de forma positiva, para sempre. Assista lá o vídeo. Se você gostar daquilo que eu falo nesse vídeo, entre em contato comigo. Meu contato também está aqui na descrição. Repito, eu mudo para sempre a tua vida financeira de forma positiva, eu prometo. E aqui no canal, o de sempre, deixa o like, se inscreva, compartilhe com os amigos, assim o canal cresce e você ganha mais conteúdo. Visite também nossos demais canais aqui no YouTube, que você verá agora na sequência. Um abraço e até logo.